Olá turma, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo esse vídeo em qualquer horário aí, né? Eu trouxe hoje um assunto muito importante, muito interessante para quem gosta e para quem já trabalha com paciente grave, né, o paciente crítico, tanto na urgência e emergência, quanto nas unidades de terapia intensiva e no centro cirúrgico também, mas principalmente nas unidades de terapia intensiva, que é sobre os parâmetros iniciais da ventilação mecânica. Tá? Então, se você acha esse assunto interessante, se você gosta de vídeos onde a gente fala de pacientes graves e explica muita coisa, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana eu estou postando vídeos aqui no canal do YouTube. Tá? Então a gente vai falar dos parâmetros iniciais da ventilação mecânica, que é um tema que muita gente tem medo, tem receio, né? Quando fala de ventilador mecânico, nossa, ventilador mecânico, eu acho muito difícil, eu nunca vou conseguir aprender, e não é bem assim. Tanto os profissionais enfermeiros, quanto os fisioterapeutas, quanto os médicos, muitos médicos também têm dificuldade, têm muito receio de manipular a ventilação mecânica. Tá? E qualquer um desses três profissionais, o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro, eles podem manipular a ventilação mecânica, tá? Desde que eles estejam habilitados. Então não é uma atribuição exclusiva da fisioterapia, como muita gente pensa, e eu até já ouvi alguns colegas enfermeiros falando sobre isso. Tem uma resolução do COFEN que ela autoriza, né, ela regulamenta o profissional enfermeiro na manipulação, alteração de parâmetros e tudo mais na ventilação mecânica. É claro que qualquer alteração deve ser discutido com a equipe para se todo mundo concorda e se realmente aquilo vai trazer benefício para o paciente. Tá? Então vamos começar, sem mais delongas. Primeiro a gente tem que entender quais são as indicações. Por que o paciente foi entubado? Então normalmente nós temos três motivos para o paciente ser entubado. O primeiro motivo, ele está com alteração pulmonar, ele está com algum comprometimento pulmonar, ou por pneumonia, pneumotórax, Covid-19, por exemplo, enfim, qualquer motivo onde ele está com padrão respiratório ineficaz, o padrão de troca gasosa dele está ruim, então ele vai ser entubado por conta disso, para melhorar a oxigenação. O segundo motivo por que a gente entuba o paciente são alterações do nível de consciência, o rebaixamento do nível de consciência. Tá? Quando o paciente rebaixa o nível de consciência, com a escala de Glasgow menor ou igual a 8, né, que os algoritmos sugerem, a gente vai fazer uma intubação desse paciente, uma intubação preventiva. Como é que é? Para que isso? Preventiva de quê? Preventiva de broncoaspiração. Nós produzimos saliva constantemente, né, e ela vai descendo aqui pelo esôfago, a gente vai engolindo a saliva. E a gente tem uma proteção para essa saliva não cair no pulmão, que é a nossa glote, né, a epiglote, que ela fica aqui, ela fecha a porta, né, da traqueia, e aquela saliva ou alimento não cai no pulmão por conta disso. É aquele famoso quando a gente toma ou come alguma coisa que bate lá, a gente começa a tossir, né? Que é o famoso entrando pelo buraco errado. Popularmente a gente fala assim. Então essa proteção é uma proteção involuntária, a gente não controla, é o nosso cérebro que comanda isso. É uma proteção das vias aéreas. Então quando o paciente tem um rebaixamento do nível de consciência, ele perde essa proteção. Acaba que a saliva vai caindo para o pulmão e ele pode desenvolver uma pneumonia broncoaspirativa. Então para evitar isso, a gente entuba o paciente para proteger as vias aéreas. E o terceiro motivo que a gente entuba o paciente são nas cirurgias, né? Cirurgias de grande porte, cirurgias eletivas ou então cirurgias de emergência. O paciente vai passar por uma anestesia geral e em vários procedimentos ele precisa ser entubado porque a anestesia vai ser mais forte, né? Vai ser uma dose mais forte e por conta disso ele é entubado. Então, dependendo de cada motivo, os parâmetros iniciais eles podem se alterar. Por exemplo, só para a gente entender aqui, um paciente é entubado por rebaixamento do nível de consciência. Ele não tem nenhuma alteração pulmonar. Então é claro que os parâmetros que eu vou começar a ventilar esse paciente vão ser parâmetros mínimos. Eu não vou precisar ofertar muito oxigênio, eu não vou precisar ofertar muita pressão, eu não vou precisar ofertar muita PIP para esse paciente, tá? Porque ele não foi entubado por problema respiratório, e sim por condições neurológicas, para proteção das vias aéreas. Agora, se o paciente foi entubado por problema pulmonar,
alguma patologia pulmonar, nesse caso a gente já vai saber que ele vai precisar de parâmetros mais altos, vai precisar de uma FO2 mais alta. Ele já estava numa máscara com reservatório lá com a FO2 de 100%, então a gente não vai colocar uma FO2 baixa para esse paciente porque ele já estava recebendo uma FO2 alta. Tá? Então aqui a gente vai discutir os parâmetros e eu trouxe para vocês 8, tá? 8 parâmetros da ventilação mecânica que qualquer profissional precisa conhecer e precisa dominar. Existem milhares de parâmetros da ventilação mecânica além desses 8, mas se você dominar esses 8 parâmetros que eu vou passar para vocês, eu tenho certeza que vocês não vão passar apuros na ventilação mecânica. Tá bom? Então vamos lá. A gente entendendo as indicações, vamos começar os parâmetros. O paciente foi entubado, pronto. Tá lá entubadinho, vamos colocar ele na ventilação mecânica. O primeiro parâmetro que eu quero passar para vocês é o modo ventilatório. Tá? O modo ventilatório. Vou até colocar aqui. Modo ventilatório. O modo ventilatório, basicamente, nós temos dois, que é ventilar o paciente a pressão e ventilar o paciente a volume, tá? Ou a pressão ou a volume. E professor, o que é isso? Quando você ventila a pressão, a pressão, como o nome fala, é uma força, né? O ventilador vai ofertar uma força e essa força vai lá composta de ar, né? Tanto ar comprimido quanto oxigênio, dependendo do que a gente vai modular. Então essa pressão, quanto maior a pressão, mais ar vai entrar, né? Mais ar vai entrar. E quanto menor a pressão, menos ar vai entrar. Esse é o modo a pressão. O modo a volume, a gente vai definir quanto de volume que eu vou ofertar para o meu paciente. 300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml. Tá? O volume de ar é quantificado em ml também. Então a gente pode colocar lá no ventilador, ventilando a volume, eu coloco 400 ml de volume corrente. Tá? E quanto de pressão que ele vai ofertar? Aí vai depender da condição pulmonar do meu paciente, né? Da complacência, da elastância, se ele é um paciente DPOC, um paciente que tem fibrose pulmonar. Então, a depender da condição pulmonar desse paciente, quando eu ventilo a volume, ele vai ofertar uma pressão independente para cada um. Quando a gente fala de paciente grave em terapia intensiva, que ele foi entubado por problemas pulmonares, o modo mais seguro para ventilar o paciente é o modo a pressão, tá? Porque quando a gente coloca no volume, pode ser que o ventilador oferte muita pressão e essa pressão vai causar um problema que a gente chama de barotrauma. Os alvéolos vão receber tanta pressão que eles vão sofrer um trauma por conta disso. O paciente pode evoluir com edema pulmonar, ele pode evoluir com SARA, pode evoluir com atelectasia, ele pode evoluir com pneumotórax, porque esse alvéolo pode romper e o ar sair do alvéolo. Tá? Então, o melhor modo ventilatório é a pressão. Geralmente, quando se ventila o paciente a volume, é dentro do centro cirúrgico, é aquele paciente mais jovem, que não tem grandes problemas pulmonares, né? Problemas de base já, então eles são ventilados a volume. Mas eu particularmente gosto de ventilar o paciente a pressão, tá bom? O segundo parâmetro que eu quero passar para vocês é a pressão inspiratória. Como eu falei anteriormente, né, no primeiro parâmetro, que é o modo ventilatório, pode ser a pressão ou a volume. Você vai lá e escolhe a modalidade pressão, o modo ventilatório a pressão. Agora você vai ofertar a pressão. Essa pressão ela tem um valor, né, ela tem um valor de milímetros de mercúrio. E a gente tem um botãozinho lá no ventilador que a gente vai controlar. Quanto de pressão que eu vou colocar? Né? A pressão que você vai colocar vai depender do peso do seu paciente, tá bom? Vai depender do biotipo do seu paciente. Como eu falei que o ar a gente mensura em ml, normalmente para pacientes adultos nós ventilamos ele para ele fazer um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, tá? 6 a 8 ml por quilo. Por exemplo, um paciente de 70 quilos, você vai ventilar um paciente de 70 quilos. Vamos fazer 70 vezes 6 vai dar 420. Eu já anotei aqui para não perder muito tempo, né? Então, 70 vezes 6 vai dar 420.
E depois você vai fazer 70 vezes 8, que vai dar 560. Então o volume que você vai ofertar para o paciente vai ser entre 420 e 560. E a pressão que você vai colocar vai ser uma pressão suficiente para ele ficar dentro desse intervalo do volume corrente. E lembrando que o peso do paciente não é o peso corporal dele, é o peso ideal. Existem várias fórmulas de peso ideal que a gente não vai falar aqui para não estender tanto esse vídeo, mas quem quiser saber a fórmula de peso ideal, coloca nos comentários que a gente pode estar gravando um vídeo para estar falando só de como calcular o peso ideal. Então, por exemplo, por que é importante eu ter essa noção de peso ideal? Uma pessoa de 1,60m, né? Uma pessoa de 1,60m que pesa 50 quilos e uma pessoa de 1,60m que pesa 200 quilos, o pulmão é o mesmo. O pulmão dele não vai mudar. Se você fizer o cálculo de 50 quilos e 200, o cálculo é totalmente diferente. Se você ventilar um paciente de 1,60m com 200 quilos e fizer essa formulazinha que eu passei para vocês, de 6 a 8 ml por quilo, você vai estourar o pulmão do paciente, tá? Porque você está fazendo com o peso dele. Não é para fazer com o peso do paciente, é para fazer com o peso ideal, que é através da altura que a gente chega nesse valor, tá bom? Então, só para recapitular, a pressão que eu vou ofertar para o paciente vai ser de 6 a 8 ml por quilo. O terceiro parâmetro são os ciclos. Quando a gente fala da ventilação mecânica, ela tem basicamente 3 ciclos. Existiam outros modos e estão surgindo novos modos, mas como eu falei, a gente quer saber só de parâmetros iniciais e do que realmente importa. Eu vou passar 3 modos para vocês, 3 ciclos. O primeiro é o ciclo controlado. O ciclo controlado. Como o nome já fala, ele controla. Controla o quê? Tudo. Ele vai controlar todo o ciclo do paciente. Quando eu falo ciclo, é inspiração e expiração. Então, no modo controlado, o paciente não tem drive respiratório, ele não puxa nada, ele não expira nada. O ventilador controla tudo. Normalmente, nos parâmetros iniciais, a gente faz no modo controlado. A gente coloca o paciente no modo controlado. Porque o paciente, quando ele é entubado, ele precisa ser sedado. Ele vai ser sedado, uma sedação contínua, então ele não vai ter movimentos respiratórios. E o ventilador vai fazer o trabalho por ele, 100%. Então é no modo controlado. A partir que o paciente vai acordando, a gente vai diminuindo a sedação, ele vai tendo a melhora clínica, a gente muda para o modo assistido. Tá? No modo assistido, como o nome fala, ele está assistindo, o ventilador mecânico está assistindo. Tem ciclos que o paciente inicia e tem ciclos que o paciente não inicia. Os ciclos que o paciente inicia, o ventilador só observa. Ele só vai observar porque o paciente está iniciando. Agora, quando o paciente não inspira, ele não tem aquele comando para inspirar, o ventilador vai e nessa ausência do paciente, ele comanda. Tá? Então, esse é o modo assistido. E por último, tem o modo espontâneo, que como o nome fala, o paciente já está respirando sozinho, já está sem sedação ou praticamente sem sedação, ele já está respirando sozinho e o ventilador deixa ele trabalhar sozinho, só dá uma pressão de suporte, tá? Uma famosa pressão de suporte. Então, basicamente, nós temos esses 3 ciclos e quando se inicia, na grande maioria das vezes, 90 a 95% das vezes, a gente inicia no modo controlado, tá bom? O quarto parâmetro que eu vou passar para vocês é a frequência respiratória. É claro que eu preciso colocar a frequência respiratória no paciente. A maioria dos livros de fisiologia, elas falam que a nossa frequência respiratória é no intervalo de 16 a 20. Alguns livros colocam de 12 a 20, 12 a 18, 12 a 16, mas a maioria fala de 16 a 20 respirações por minuto. Tá? Então essa é a nossa frequência respiratória normal, basal. E é mais ou menos esse valor que a gente vai colocar. Tá? Algumas literaturas recomendam colocar de 12 a 16, outras recomendam de 16 a 20 nos parâmetros iniciais. Mas como eu falei, vai depender muito do motivo que o paciente foi entubado. Se o paciente foi entubado por uma acidose respiratória, onde ele está com o PCO2 bem alto na gasometria, ele precisa eliminar esse PCO2.
Uma das alternativas que a gente usa para eliminar o PCO2 é aumentando a frequência respiratória. Porque quando o paciente aumenta a frequência respiratória, ele coloca o CO2 para fora. Né? A gente aprende isso no ensino médio, né? Até antes, no fundamental. A gente inspira oxigênio e expira CO2. Então, se esse paciente tem muito CO2, a gente aumenta a frequência respiratória. O contrário também, se o paciente tiver uma alcalose respiratória, onde ele tem pouco CO2, a gente diminui a frequência respiratória, porque diminuindo a frequência respiratória ele vai reter CO2. Então isso é só uma das estratégias, existem outras estratégias para retenção ou lavagem de CO2. Essa é só uma estratégia que é mexendo na frequência respiratória. Existem profissionais que não gostam de fazer muito isso ou não aumentam tanto a frequência respiratória. Mas normalmente a gente coloca entre 16 a 20 ou entre 12 a 20 mesmo, tá bom? E existem cálculos também para a frequência respiratória ideal baseado na PCO2 do paciente, que eu posso gravar outro vídeo também para falar sobre esses cálculos, tá? Então essa é o quarto parâmetro, que é a frequência respiratória. O quinto parâmetro que eu vou passar para vocês é a FO2. Né? Essa sigla FO2 é fração inspirada de oxigênio. No nosso ar ambiente, nós temos cerca de 21% de oxigênio. Tá? 21% apenas, que é o que a gente respira normalmente. E existem outros gases, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio ele é um gás muito importante para a nossa vida, porque ele ajuda a manter o alvéolo aberto. Tá? Então, uma das condições que a gente permite a nossa troca gasosa é o nitrogênio, porque ele deixa o alvéolo aberto. Tá bom? Então, se a gente respira 21% de oxigênio, quanto de FO2 que eu vou colocar no meu paciente? Também, antes de colocar FO2, eu preciso responder a pergunta: qual foi o motivo da intubação? Se o paciente foi intubado por prevenção neurológica, né, proteção de vias aéreas, por conta da diminuição do nível de consciência, a gente vai colocar uma FO2 baixa, 21%, 30%. Algumas literaturas antigas recomendavam não colocar menos de 40%, mas recomendações mais recentes, elas falam que pode sim colocar 21% em paciente que não tem problema respiratório, não está necessitando de oxigênio. Tá? Então, pode colocar 21%. Agora, aquele paciente que já está com insuficiência respiratória, está com uma pneumonia, está com comprometimento pulmonar, né? Comprometimento de trocas gasosas, ele está saturando 80%, 70%, eu não vou iniciar com 21%, eu vou precisar iniciar com FO2 mais alta. Então, inicialmente, na prática, a gente vê que a gente começa com FO2 mais alta. Só que esse FO2 mais alta é para manter um valor de saturação periférica de oxigênio acima de 93%. Esse é o meu objetivo, acima de 93%. Antigamente era muito comum a gente ouvir: está saturando 100%, isso que é ótimo, isso que é bom. Não se pensa mais assim, tá? O nosso objetivo é 93%. O excesso de oxigênio também mata o paciente. Tá? Pacientes que têm uma ventilação com FO2 acima de 60% por 2 dias, né, mais de 48 horas, eles vão apresentar lesão pulmonar gravíssima. E o paciente que ventila com FO2 de 100% por 12 horas, eles apresentam lesão pulmonar. E essa lesão pulmonar pode evoluir com SARA, pode evoluir com hemorragia, sangramentos intraalveolares, e isso vai só piorar o caso do paciente. Tá? Então, quanto menor FO2 que a gente oferta para o paciente, melhor. E quanto de FO2 eu vou colocar? O suficiente para ele manter 93%. Se você está lá com 60% de FO2 e ele está fazendo 93%, deixa no 60%. Quando você observa, sei lá, no outro dia você foi, o paciente está saturando 98% com os mesmos 60% de FO2, você vai e diminui a FO2, porque você não quer 98%. Ninguém quer 98%, a gente quer 93%, acima de 93%. Tá? É claro que isso vai estar refletido na gasometria. Aqui eu estou falando só o básico mesmo para vocês terem noção aí desses parâmetros, tá bom? Então FO2 a gente vai controlar para manter o nível de saturação acima de 93%. O sexto parâmetro, volume corrente. A gente falou lá da pressão inspiratória, que foi o nosso segundo parâmetro,
E a gente vai falar agora do volume corrente. É aquele mesmo valor, de 6 a 8 ml por quilo. Quilo do peso ideal, tá bom? 6 a 8 ml por quilo. Esse é o volume corrente que a gente vai ofertar para ele. Os livros de fisiologia, o Guyton, por exemplo, que é um dos mais famosos de fisiologia, ele fala que normalmente nós respiramos 500 ml por minuto, por ciclo inspiratório, 500 ml. Só que na prática, a gente não vai ofertar 500 para todo mundo. A gente vai ofertar de 6 a 8 ml por quilo do peso ideal, tá bom? Não esqueçam disso, não se usa o peso corporal do paciente. A gente vai utilizar o peso ideal. E mais uma vez falando, quem quiser saber o cálculo aí do peso ideal, o cálculo da frequência respiratória ideal, tem um cálculo da FO2 ideal, eu posso gravar outro vídeo só falando desses cálculos e a gente faz exemplos e tudo mais. Coloca nos comentários aí se vocês querem um vídeo aí sobre esses cálculos. Lembrando que o volume corrente, que é o parâmetro que a gente está, também vai depender do motivo que o paciente foi entubado. Se o paciente não tiver problema pulmonar, a gente ventila de 6 a 8 ml por quilo, como eu já falei anteriormente. Se o paciente for DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai ventilar de 5 a 7, de 5 a 7 ml por quilo. E se ele tiver SARA, né, que é a síndrome da angústia respiratória, que muitos pacientes com Covid-19 evoluíram para SARA, que é uma patologia, é uma condição clínica onde o pulmão fica extremamente inflamado, cheio de líquido. E se a gente ofertar muita pressão num pulmão inflamado, ele vai inflamar mais ainda. Imagina que você está com uma inflamação no braço e você está lá cutucando forte o tempo todo. O que é que vai acontecer com essa inflamação? Vai aumentar, não é isso? Então, no paciente que está com o pulmão inflamado, que é a SARA, por exemplo, a gente vai diminuir esse volume e ele vai ventilar de 4 a 6 ml por quilo, tá bom? Então o volume minuto vai depender aí das condições patológicas do paciente. O sétimo parâmetro, é o nosso penúltimo parâmetro aqui, é a PIP, a famosa PIP. Com certeza muita gente já ouviu falar da PIP, mas ainda não entende direito o que é. É muito simples de entender. A PIP, ela é uma sigla em inglês que ela nada mais é do que a pressão expiratória final. Pressão expiratória final. Observem aqui como eu vou respirar. Vocês podem até fazer o teste de vocês. Quando a gente inspira e expira, depois que você solta o ar, se quiser soltar mais, você solta. E se quiser soltar mais, você solta. Vou fazer para vocês. Soltei. A gente consegue ainda colocar para fora. Então, mesmo na nossa inspiração e expiração, ainda fica ar dentro do pulmão. E esse ar que fica dentro do pulmão, o alvéolo fica aberto ainda. A gente inspira, ele enche, a gente expira, ele seca, mas ele não seca totalmente. Existem alguns fatores que vão manter o alvéolo aberto. Um desses fatores é a PIP, que é uma pressão que fica lá dentro depois que a gente expira. É isso, a PIP é isso. É uma pressão que fica dentro do alvéolo depois que a gente expira. Existia algum tempo atrás algumas recomendações que falavam que existia uma PIP fisiológica, que era uma PIP de 5, né, a PIP fisiológica. Hoje em dia isso está sendo meio que derrubado, essa questão de PIP fisiológica e não fisiológica, a gente nem vai entrar muito nesse assunto, mas é só para vocês verem que tem muita discussão ainda em relação à ventilação mecânica. Mas a PIP é isso. E nos parâmetros iniciais, a gente vai observar o quê? O que é que eu estou falando para vocês toda vez antes de pensar no parâmetro? Por que o paciente foi entubado? Qual o motivo que o paciente foi entubado? Se ele foi entubado por problema pulmonar, por problemas de troca gasosa, nesse caso, inicialmente a gente começa com uma PIP mais alta. Porque se o alvéolo ficar aberto mais tempo, né, ficar cheio mais tempo, vai facilitar a troca gasosa. Então, se o paciente não foi entubado por problema pulmonar, normalmente nós colocamos 5 centímetros de água de PIP, um valor de 5, tá? Se a gente quiser melhorar a oxigenação, a gente aumenta para 8, normalmente 7 a 8. E se ele tem um problema pulmonar bem grave, onde ele precisa realmente melhorar essa troca gasosa,
a gente pode colocar 10, pode colocar 12, pode colocar 14. Lembrando que quanto mais pressão você oferta para o paciente, maior o risco de lesão. Então tem que ter muito cuidado em aumentar a PIP. Não é simplesmente chegou e de 5 aumentou para 8, não melhorou, de 8 eu vou colocar para 12. Não é assim. Só para vocês terem uma noção da importância e da gravidade disso, pacientes com PIP de 12, ele já tem repercussão hemodinâmica. Normalmente a pressão desse paciente cai, ele precisa utilizar uma droga vasoativa, por exemplo, a noradrenalina, para controlar essa pressão dele, porque o pulmão está tão cheio que ele pressiona aqui os vasos, então acaba que dificulta o retorno venoso e a pressão do paciente diminui, tá? Mas e aí, se o paciente não está oxigenando? Por isso que eu estou falando, e falei no começo e vou falar mais uma vez, que a ventilação mecânica não é um procedimento para um profissional. Precisa ter o acompanhamento da equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Esses 3 profissionais precisam conversar e precisam estar alinhados na escolha da mudança desses parâmetros. Tá? Então a PIP, nos parâmetros iniciais, normalmente nós colocamos 5 para pacientes sem problemas pulmonares, e até com problema pulmonar também a gente inicia com 5 normalmente. Se eu quero melhorar a minha oxigenação, melhorar a troca gasosa, eu posso aumentar para 7 a 8, e se mesmo assim não der, eu ainda posso aumentar para 10 a 12, a depender de alguns fatores aí, tá bom? E o último parâmetro, né, o 8º e último parâmetro para vocês, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, é a relação INS-EIS. Relação INS-EIS. O que é isso? Como o nome está falando, é uma relação entre a inspiração e a expiração. Normalmente nós inspiramos em 1 segundo e expiramos em 2 segundos. Se vocês pararem para observar, a gente inspira mais rápido e demora mais tempo para expirar. Né? Observaram? Normalmente é 1 segundo para inspirar e 2 segundos para expirar. O que é que eu tenho que entender da relação INS-EIS? Que quanto maior o seu tempo EIS, maior o tempo de expiração, você vai eliminar CO2. Você elimina CO2, porque você está expirando um tempo maior. Se você coloca uma relação de 1 para 3, o paciente vai inspirar em 1 segundo e expirar em 3. Então ele vai jogar muito CO2 para fora. Isso é bom ou é ruim? Depende. Se o paciente estiver com uma acidose respiratória, que eu falei lá no exemplo de frequência respiratória, se ele tiver com uma acidose respiratória, onde ele tem muito CO2 no sangue, isso é bom para ele. Ele tem uma relação de 1 para 3, de 1 para 2,5, porque ele vai eliminar o CO2. E da mesma forma eu posso colocar com um tempo INS-EIS também menor, de 1 para 1,5, de 1 para 1,7, porque ele vai diminuir, né, esse tempo expiratório e vai reter o CO2, vai concentrar o CO2 no sangue. Isso é bom ou ruim? Depende também. Tem condições que a gente precisa diminuir o tempo EIS, tem condição que a gente precisa aumentar o tempo EIS, mas normalmente nos parâmetros iniciais para a grande maioria dos pacientes, a gente coloca de 1 para 2, tá? 1 para 2. Essa é a relação INS-EIS inicial. Daí a gente coleta uma gasometria meia hora depois e vê se precisa ajustar. Normalmente, quando a gente fala de acidose ou alcalose respiratória, o tratamento varia entre manipulação da frequência respiratória e manipulação da relação INS-EIS. Tá bom? Então, esses são os 8 parâmetros que eu passei para vocês. Vamos só recapitular todos aqui os nomes. Tá? Modo ventilatório, pressão e volume. Pressão inspiratória de 6 a 8 ml por quilo. Ciclos respiratórios, eu tenho o controlado, o assistido e o espontâneo. Frequência respiratória de 16 a 20, a depender do quadro do meu paciente. FO2 também vai depender do quadro do meu paciente. Se ele precisar de muito oxigênio, eu aumento mais. Precisar de pouco oxigênio, eu diminuo. Qual o meu alvo? 93% de saturação periférica de oxigênio. Tá? Coloco um oxímetro no paciente e ele tem que estar acima de 93. Chegou em 93, tá ótimo. Não precisa aumentar mais a FO2 não. Sexto, volume corrente, de 6 a 8 ml por quilo em pacientes
com pulmão saudável, pacientes com DPOC de 5 a 7 ml por quilo e pacientes com SARA de 4 a 6 ml por quilo. O sétimo parâmetro, a PIP, né? A PIP, que é aquela pressão expiratória final que fica dentro do alvéolo. Normalmente a gente inicia com 5 centímetros de água. Se eu quiser melhorar essa troca gasosa, eu posso aumentar de 7 para 8, normalmente 8. E se eu precisar, eu posso aumentar mais, de 10 para 12, tendo a observação de que pode ter repercussões hemodinâmicas, tá bom? E o último é a relação INZES. Então, com esses 8 parâmetros, com certeza você vai dar uma terapia respiratória muito boa e já ter dados clínicos e esse conhecimento para discutir com a sua equipe, né? Você chega lá e vê que o paciente está com volume corrente muito alto. Olha, eu fiz aqui o cálculo do peso ideal dele, e o peso ideal dele, o volume ficou entre 300 e 500, e ele está fazendo 600 de volume. Ele está fazendo um volume muito alto, isso vai causar barotrauma. Aí vai lá e diminui a pressão, tá? Vocês estão observando a importância disso? Tá? Vai diminuir a pressão. Você chega na terapia intensiva, na unidade lá, né, no seu setor, olha o paciente saturando 98% com uma FO2 de 70. Ele está saturando 98% com uma FO2 de 70. Precisa isso? Não. Eu não quero 98, eu quero 93. Então já dá para reduzir de 70, sei lá, tem um cálculozinho, mas empiricamente o que é que vocês têm que entender? Que ele vai diminuir. Essa FO2 de 70 vai diminuir. Para quanto? Existem fórmulas para isso, que até já falaram aqui que querem um vídeo com esses cálculos. Essa semana na próxima semana a gente pode estar gravando um vídeo mostrando alguns cálculos principais que a gente utiliza na ventilação mecânica. Tá? Então, se você quer o vídeo, o próximo vídeo sendo esses cálculos utilizados na ventilação mecânica, cálculo de peso ideal, cálculo de FO2 ideal, cálculo de frequência respiratória ideal, alguns cálculos de gasometria, relação PF, que é uma relação muito utilizada para classificação e acompanhamento da troca gasosa, né, da troca gasosa do paciente, se ele está melhorando ou piorando. Então a gente pode fazer um próximo vídeo, basta colocar nos comentários aqui, eu quero o vídeo dos cálculos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, meu canal do YouTube, é o mesmo nome do Instagram, professor.jairo Rocha, tá? Se inscreva lá, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, toda semana eu estou postando os vídeos. Deixa o like aí no vídeo, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.